Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Nesta aula nós falaremos, ou melhor, nesta aula nós abordaremos como fazer as identificações de requisitos que são essenciais e de requisitos que são opcionais. Ou melhor, da mesma maneira que nós aprendemos em aulas anteriores, como fazer as identificações devidas de requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Então, aqui nesta aula nós bateremos em alguns conceitos e entenderemos quais são as etapas cruciais para que nós possamos fazer a separação do que é essencial ou funcional, ou do que é opcional, no caso que seria não funcional. Bom, a identificação de requisitos é uma etapa crucial no processo de desenvolvimento de projetos, pois ela define o escopo e as funcionalidades que serão incorporadas ao produto final. Requisitos podem ser classificados em essenciais e opcionais, ou como aprendemos ao decorrer do curso, funcionais e não funcionais, e cada um deles pode desempenhar um papel que é fundamental na definição e o sucesso do projeto ou sucesso do produto. Bom, então de certa forma nós vimos já ao decorrer do curso que para que nós possamos ter um projeto bem feito ou que nós possamos ter um produto bem aderente, que cumpra as expectativas, nós precisamos ter os requisitos bem definidos. Então aqui nesta aula nós falaremos especificamente sobre as etapas de separação para melhor identificar o que é funcional, o que é não funcional, o que é essencial e o que é opcional, tá bom? Então, começando por requisitos essenciais ou funcionais. Os requisitos essenciais são aqueles que são absolutamente necessários para atender os objetivos centrais do projeto. Ou seja, de certa forma, são os requisitos que são considerados premissas. É obrigatoriedade ter isso dentro do projeto, obrigatoriedade ter isso dentro do produto. Bom, são as funcionalidades e características fundamentais que devem ser implementadas para que o produto cumpra sua finalidade principal. Requisitos essenciais geralmente estão ligados diretamente ao propósito do projeto e à solução dos problemas que ele visa resolver. Identificar requisitos essenciais envolve entender as necessidades dos stakeholders e traduzi-las em funcionalidades ou características específicas. Esses requisitos são a base sobre as quais o projeto é construído e não podem ser comprometidos sem afetar a integridade ou a utilidade do produto final. Então, novamente, com base em aulas anteriores, o exemplo que eu venho dando. Imagina que você vai fazer um sistema, um produto que faz controle de entrada e saída de estoque. Bom, quais seriam as premissas que esse sistema ele deveria ter? Quais são as funcionalidades que são obrigatórias? Bom, para que eu tenha um controle, obviamente, eu preciso ter produtos. Então, o cadastro, a edição, a exclusão dos meus produtos que entra e que saem do estoque seriam levados aqui nesse quesito como requisitos essenciais ou requisitos funcionais, tá? E aqui tem um outro exemplo para uma melhor absorção. Então, imagina que nós temos um aplicativo que é de entrega de alimentos, ou seja, um delivery. Qual seria o requisito funcional para que nós tenhamos um delivery, que nós consigamos fazer venda, consigamos atender clientes, consigamos fazer entregas? Olha só, o aplicativo ele deve permitir que os usuários escolham restaurantes, façam pedidos e paguem online. Então aqui são três requisitos funcionais, ou seja, três requisitos essenciais. Então, para que eu consiga fazer uma venda, eu preciso ter o quê? Restaurantes cadastrados no meu aplicativo e os meus usuários, eles precisam conseguir escolher os restaurantes que eles querem fazer pedido. Segundo, eles precisam fazer pedido, porque não basta entrar no restaurante se eles não conseguirem fazer pedido. Então, eles precisam escolher o restaurante e fazer o pedido. E terceiro, eles precisam também conseguir fazer pagamento online. Então, a gente sabe que está no mundo tecnológico, cada vez mais otimizado, e nada mais justo do que nós termos a opção de pagamento online.
Então aqui seriam o quê? 3 premissas, 3 regras, 3 obrigatoriedades que o meu aplicativo delivery ele precisaria ter para ir ao ar. Então aqui seria o que? O famoso MVP, o mínimo produto viável. É aquilo que eu crio com, de certa forma, as funcionalidades mais básicas, porém as mais necessárias para que meu produto ele comece a rodar e a partir dali eu consiga ganhar feedbacks e a partir desses feedbacks eu consiga otimizar, melhorar, acrescentar funcionalidades, novos recursos e etc. Dando continuidade. Agora, requisitos opcionais ou requisitos não funcionais. Os requisitos opcionais, por outro lado, são funcionalidades ou características que podem melhorar a experiência do usuário ou adicionar valor ao produto, mas não são estritamente necessários para que ele cumpra a sua função principal. Ou seja, é aquilo que eu preciso ter no meu produto, na minha ferramenta, na minha funcionalidade, que de certa forma vai agregar valor, vai trazer satisfação, mas que não é uma obrigatoriedade para que a minha ferramenta ela funcione. Olha só, requisitos opcionais podem ser considerados desejáveis e podem ser incluídos ou excluídos dependendo dos recursos disponíveis, prazos e prioridades. Então aqui entra aquele contexto que o usuário às vezes vai pedir para enfeitar o pavão, você vai entender que não há tanta importância para aquele momento, e aí você pode trabalhar com prazos, priorizações e ir ajustando conforme necessário e enquadrar aquele recurso, aquela funcionalidade, ou melhor, aquele pedido que ele solicitou, de acordo com a aderência e o andar da carruagem do projeto. Dando continuidade. Identificar requisitos opcionais envolve avaliar quais funcionalidades podem ser implementadas para aprimorar o produto, além das suas funcionalidades essenciais. A inclusão de requisitos opcionais pode depender das preferências dos usuários, das tendências do mercado e de outros fatores não essenciais para a solução do problema central. Então, aqui, como eu já comentei em aulas anteriores, entra muito aquele depara dos stakeholders, porque o usuário final ele vai ter um determinado interesse, só que para agregar valor e dinheiro para a empresa, nós precisamos também ver o quê? O lado das partes interessadas, o lado dos clientes, se talvez tenha cliente. Nós precisamos também entender o lado da diretoria, o lado da gerência. Então, realmente precisa e é necessário cruzar determinadas informações para saber se os requisitos que são opcionais que foram solicitados é cabível, é viável ou não. Bom, e aqui o mesmo exemplo do nosso aplicativo de alimentos, ou seja, do nosso delivery, só que para um requisito opcional ou, no caso, um requisito não funcional. O aplicativo pode oferecer um recurso de rastreamento em tempo real para que os usuários possam acompanhar a localização de seu pedido. Saber ali, de certa forma, se o pedido está em preparação, se o pedido já foi enviado, se o pedido está em rota, se o pedido foi entregue, etc. Bom, isso não é uma premissa para que eu consiga fazer o pedido, fazer o pagamento e receber o pedido. Eu posso ter um aplicativo que eu consiga fazer o pedido, eu consiga fazer o pagamento, ele chegue até a minha casa, só que eu não tenha como fazer a localização e nem estimar o tempo de entrega. Beleza? Só que, novamente, se eu quiser enfeitar o pavão, trazer uma satisfação melhor, uma certa experiência ao meu usuário final, eu acrescento coisas que melhoram a usabilidade, melhoram a dinâmica, e aí entra esse contexto. Meu aplicativo de delivery ele não necessariamente precisa ter isso para funcionar, mas óbvio que se tiver uma melhor satisfação eu terei para o meu usuário final, por exemplo. E aí, como que nós fazemos a identificação e a priorização desses requisitos? Como que nós vamos identificar o que é funcional, o que é não funcional e, principalmente, como que nós vamos priorizar cada um deles aqui? Olha só, para identificar e priorizar requisitos, é essencial envolver as partes interessadas como usuários finais, clientes e membros da equipe. Isso pode ser feito por entrevistas, pesquisas, workshops e brainstorms
e análise de documentação, que é o que nós já aprendemos em aulas anteriores. Então, aqui para mim identificar o que vai ser funcional, o que vai ser opcional, eu posso fazer a metodologia de técnicas de licitação, por exemplo. Eu consigo conversar com as pessoas, fazer entrevistas, marcar bate-papos e eu consigo dali ter uma melhor absorção ou ter uma visão mais ampla do que pode ser importante, do que pode ser opcional. Olha só, ao coletar informações sobre as necessidades e expectativas das partes interessadas, é possível determinar quais requisitos são essenciais para o sucesso do projeto e quais podem ser considerados como opcionais. A priorização de requisitos envolve categorizar os requisitos de acordo com a importância e impacto do projeto. E aí tem técnicas matriz de priorização e abordagem como a MOSCOW, que pode ser utilizada para classificar os requisitos em diferentes níveis de prioridade, facilitando a tomada de decisões durante o processo de desenvolvimento. E aí, no caso, vai entrar outros contextos de colocar ali as premissas para um backlog, entender a esteira de desenvolvimento e saber o que é mais crítico, o que é mais prioritário, o que vai agregar mais valor para a empresa, o que vai trazer mais satisfação para o usuário, fazer um depara, cruzar todas essas informações para conseguir mensurar quais requisitos têm uma importância maior que deve ser criado primeiro, quais requisitos têm uma importância não tão relevante assim, quais requisitos talvez eu consiga criar com mais velocidade ou com mais facilidade de acordo com a complexidade dele, quais requisitos eu vou demorar mais tempo. Tudo isso deve ser mensurado para que nós consigamos ter ali um balanceamento para que o desenvolvimento ele seja feito da melhor forma devida. Continuando, a identificação de requisitos essenciais e opcionais é um passo crucial no início de qualquer projeto de desenvolvimento. Isso garante que o produto final atenda às necessidades principais dos usuários e do mercado, ao mesmo tempo em que permite a inclusão de melhorias e recursos adicionais que podem agregar valor à solução. A habilidade de distinguir entre requisitos essenciais e opcionais e priorizá-los adequadamente contribui para o sucesso geral do projeto. Então, de certa forma, como nós já vimos, isso é, obviamente, o papel do analista de processos, do analista de requisitos, do analista de negócios, e isso daqui é essencial. É necessário ter uma malícia para esse ponto, para que você consiga tocar o projeto e fazer as coisas andarem da melhor forma devida ou dentro da linha em que isso foi acordado. Galera, e essa foi mais uma aula do nosso curso de análise e requisitos de software. Espero que vocês tenham entendido, principalmente que vocês tenham gostado. Eu me dissesso por aqui. Fica com Deus e até breve.